E peço desculpa para todos vocês que estão esperando até agora. Eu estou aqui nesse cenário aqui bonito aqui atrás, mas estou um pouco nervoso para falar com vocês sobre esse assunto. Acho que é a minha primeira palestra para falar de verdade sobre um assunto que eu trabalho e gosto de trabalhar muito. Eu já vou deixar compartilhando a tela com vocês aqui, só um minutinho. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Acho que agora foi. Agora foi. Tá. Apresentar. Vamos lá. Gente, quero agradecer a vocês que estão aqui, porque eu hoje posso falar de um assunto que eu gosto muito de falar. E vamos lá, vou me apresentar para vocês. Sou Saulo Pierrot, tenho 30 anos, trabalho como designer gráfico, motion designer, diretor de arte. Já trabalhei no Fox Sports, fui estagiário lá, trabalhei com pessoas incríveis. Trabalhei na Fluxo Comunicação também, uma agência de publicidade muito boa, realiza trabalhos incríveis também, aprendi muito lá. E recentemente trabalhei na Globo, antes dessa pandemia, e fiz projetos como Festeja, fiz o Show da Virada, trabalhei com Mestre do Sabor, que está aí no ar agora, e fiz algumas coisas no The Voice Kids. Atualmente eu trabalho no LabD, que é o projeto colaborativo com a SCDD, que pega os alunos e ex-alunos da SCDD para divulgar o trabalho deles, para botar em prática mesmo de verdade. E também trabalho para mim, que é super importante. Você que é designer, que quer aprender, que quer começar na carreira, que está querendo se divulgar, é super importante você ter a sua marca, você se divulgar. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Identidade visual e como criar uma identidade visual que desperte esse negócio dos seus clientes. Galera, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque tem muita gente que confunde o que é identidade visual, né? E eu trouxe hoje, primeiro, antes de a gente começar a falar sobre identidade visual e o que é identidade visual, eu preciso falar para vocês a diferença de umas 3 coisinhas. Da identidade visual é diferente de marca, diferente de brand. A galera confunde muito, confunde demais. Então, assim, eu vou tentar aqui contextualizar com vocês, explicar um pouco do meu conhecimento e tentar abrir para vocês um pouco sobre o assunto. A identidade visual em si, ela consiste em todos os elementos que estão representados dentro da marca. Não é só o logo que é a identidade visual. O logo é super importante. O logo é super importante. Ele é o nosso elemento central da nossa marca. Mas existem outras coisas que trabalham em prol dessa marca. Então temos logo, paleta de cor, tipografia, textura, padrões, mascote, ícones, N coisas. Aqui eu deixei uns exemplos no slide para vocês entenderem um pouquinho melhor. E eu trouxe o exemplo da Coca-Cola, né? Você pode perceber aí na Coca-Cola que ela tem aquela cor vermelha muito presente. Inclusive, a Coca-Cola tem um CMYK, tem um código, né, específico Pantone para ela. E todos esses elementos reforçam o que é uma identidade visual. Não se prenda somente ao logo. Identidade visual, existem outros elementos que transmitem o que é uma identidade visual. Então, por exemplo, a Coca-Cola tem aquela curvinha que você coloca, entendeu? Que você vê aqui a curvinha, você sabe que é Coca-Cola, você não precisa botar o logo. Só a curvinha já denota que é a Coca-Cola. A própria garrafa da Coca-Cola, ela já é uma marca, né, registrada. Ela é um símbolo, ela é um signo da marca, entendeu? Quando eu falo de signo, não é astrologia não, tá, galera? Signo é estudo de símbolos, né? Tudo que você consegue
assimilar e a sua mente conseguir assimilar e remeter àquela outra coisa. Tá? E agora vamos falar de marca. O que é marca? A diferença de identidade visual para marca. Nós temos dois tipos de explicações, vamos dizer assim, para designers e para marqueteiros, publicitários. O designer, né, ele sempre fala, a marca em si é o logo, né? É o que vai identificar aquela empresa, o nosso elemento principal, como eu tinha falado, nosso símbolo da marca. E para os publicitários, né, eles podem até falar assim, a marca são todos os valores, tudo que você remete à marca, o que você pode trabalhar e tal. Então, assim, você ter aquele, como eu botei aqui, né, eu botei o exemplo do Starbucks, né? Nós temos o copo do Starbucks, as pessoas gostam de tirar foto, que é um exemplo, que é uma marca de café, onde serve café, que, lógico, é um café hoje em dia que é mais, vamos dizer assim, tem um raio gourmetizador lá, gourmetizado, é um café bom, eu adoro Starbucks, só que ele traz status para as pessoas. Você pega o seu Starbucks, você bota do lado do teu computador, vou tirar fotinho da minha mesa aqui, pá, vamos ver como é que fica. Aí, galera, se não tivesse aquele copinho do Starbucks ali do lado, com certeza ele faz muita diferença. Pessoal, quando tem um copinho do Starbucks, você fala assim, caraca, Starbucks, entendeu? Tem uma fotinha ali que eu botei com um iPhone e um computador e o copinho do Starbucks. Temos também um cartãozinho. E agora eu vou falar de branding. Gente, o branding é até um assunto engraçado, né? Porque o branding, tem muita gente que fala, vou fazer uma identidade visual para você. Só que o branding é muito diferente de identidade visual, né? O branding, ele é a estratégia constante de uso da sua marca. Como você trabalha a sua marca de diferentes formas. Entendeu? Então, assim, o trabalho de branding é muito importante. E ele tem que ser muito constante. Por isso que tem muita empresa que gasta dinheiros e dinheiros com reforço de marca. Entendeu? E aí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Tem uma historinha, umas duas historinhas para contar para vocês entenderem melhor o que é branding. A Havaianas, nos anos 60, a Havaianas é bem antiga, né? Eu lembro quando eu era criança, eu sou de 1990, e a Havaianas era chinelo de pobre, né? Você não dava Havaianas no ano novo, na festa da empresa, na confraternização da empresa, amigo oculto, você não pegava e dava Havaianas. Você não ia no casamento, você dava um chinelo. Então, assim, a Havaianas ressignificou o sentido do chinelo. Então, assim, nos anos 90, anos 2000, a Havaianas, ela reposicionou a sua marca como um trabalho de branding. Vocês estão entendendo o que é a diferença de identidade visual para branding? O logo da Havaianas continua o mesmo dos anos 60. Mas como ela se comporta, as ações que elas fazem é que faz toda a diferença. Entendeu? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui muito bom. Tipo, a Havaianas não vendia no aeroporto. Não era isso. Era chinelo de pobre. Então, a galera não entendia muito bem isso. Então, você pode ver o exemplo aqui. A gente tem uma máquina que parece que é de refrigerante, né? Mas é uma máquina de chinelo. Tipo, a galera tá passando no aeroporto, põe um chinelinho. Vou comprar. E no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, a gente tem o Espaço Copacabana, que eles, como eu posso dizer, falando a linguagem meio de publicitária, assim, né, instagramaram, né, o ambiente, transformando aquele ambiente de praia. Para quê? Para remeter à origem das Havaianas. As Havaianas fizeram um reposicionamento de marca muito bom. E hoje em dia, a Havaianas é quase uma grife, né? As pessoas usam Havaianas para ir no shopping, usam Havaianas para ir não só na praia. Tem vários modelos. Um outro case que eu quero falar é da Skin Cariol, que para quem é mais antigo vai lembrar, quem é mais novinho, não vai ter tanta menção assim, mas eu vou tentar construir. A Skin Cariol era uma cerveja nos anos 90 que é bem antiga já, que ela tinha um posicionamento de marca, as pessoas olhavam e falavam assim, pô, Skin Cariol, cara, cerveja ruim, dá até uma dor de cabeça, tu vai falar, pô, não vou tomar isso não. E aí em 2013, a Skin Cariol, ela fez uma campanha que isso me lembra muito bem, que era aquela experimenta, experimenta.
e contratou o Zeca Pagodinho, mudou o nome, encurtou o nome de Skin Cariol para Nova Skin, contratou outras pessoas para fazer a sua propaganda. E aí, nem que ela tivesse ganho, ela tentou reposicionar a marca dela de uma forma que ela tivesse ganho uma segunda oportunidade. Então, gente, vamos mudar o nosso conceito de como você defende o que você faz. Porque identidade visual, marca e brand são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quando você fala que você está fazendo brand, mas você está fazendo identidade visual, você está desvalorizando a categoria das pessoas que fazem identidade visual. Identidade visual é uma coisa muito importante para o cliente, para você como pessoa, você como o prestador de serviço, você precisa ter uma identidade visual. E brand não é identidade visual. Tá? Então, lembrando, né? E aí, às vezes, as pessoas vêm me perguntar sobre, pô, Saulo, o que você faz quando um cliente ele não quer, ele quer uma identidade visual e tal, mas ele não quer um planejamento, ele só quer identidade visual. Então, assim, a gente tem que estar atento aos detalhes e pensar que você tem que investigar o seu cliente, né? E, assim, você tem que organizar o seu tempo para você criar uma metodologia de ensino, né? Vamos dizer assim, de como você vai lidar com essa marca, com esse cliente. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, tem um pessoal aqui perguntando. Deixa eu ver aqui. Obrigado, galera, aí que está aqui vendo. Eu queria criar uma identidade visual do zero. A única coisa que eu tenho é a logo. Eu posso criar identidade ou eu tenho uma etapa antes? Então, eu vou começar a falar isso para vocês agora. E antes de mais nada, pessoal, eu vou dar uma corrigida aqui na Juliana, na Ju. É o logo, tá, pessoal? Não é a logo, é o logo. Então, o que acontece? Vou continuar aqui. Então, eu tenho algumas etapas antes de eu começar, como eu devo fazer a minha identidade visual. Então, a primeira etapa que você tem que fazer é a reunião de briefing. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Você precisa sentar do lado dele, marcar uma reunião com ele, e você precisa identificar quais são os atributos, as personalidades, o diferencial da empresa dele, o benefício que o produto dele dá, seja racional, seja físico, ou seja emocional, sabe? Você precisa entender que aquilo ali é de verdade, você precisa imergir na empresa do seu cliente, entendeu? Então, assim, e eu já adianto a vocês que tem umas coisas que eu vou passar aqui agora, que eu acho que vai ajudar bastante a galera que está começando, a galera que quer melhorar na sua questão na hora da entrevista com o seu cliente, tá? Primeira coisa é você ter um repertório. Como você vai organizar essa sua entrevista, né? Lógico, quando eu comecei, eu tinha um briefingzinho, né? E às vezes as pessoas vêm perguntar assim, pô, Sol, tu tem um briefing de design para me mandar? Tô querendo mandar para um cliente meu e tal. E assim, eu já fiz briefing, né, com um cliente, pessoalmente, enviei para ele para depois me mandar. Então, assim, gente, eu acredito que a melhor forma de você trabalhar com o seu cliente é você estando olho a olho com ele. Entende? Então, assim, você precisa estar olho a olho com ele. Por quê? Porque a partir disso você cria uma relação com ele. Tá? Passando aqui. Primeira coisa que você tem que pensar você precisa pesquisar antes com ele qual é o mercado que ele atua. Não com ele. Antes de você ir para a reunião, você precisa pesquisar o mercado que ele atua. Então, assim, se você vai para a entrevista, você
você vai fazer, como já aconteceu comigo algumas vezes, eu já ouvi histórias, né? De que o cara ia fazer identidade visual de um bordel. Então, assim, por mais que você não esteja acostumado a fazer uma identidade visual de um bordel, você nunca foi no bordel, para não falar outra palavra aqui, mas você tem que imergir no assunto, você tem que entender o que as pessoas querem ver de visual naquele lugar. Tá? Segunda coisa, escute mais do que fale. Você está ali para você escutar o seu cliente. E ele está ali para te escutar, para falar. Você tem que fazer perguntas a ele que ele fale. Então, assim, tem uma frase, eu não sei de quem é, que minha mãe dizia muito, eu já ouvi muita gente falar isso, que você não vai a lugar nenhum falando. Você não aprende nada falando. Então, assim, escuta. Vê o que o seu cliente tem para falar para você. Tá? Quebra o gelo. Você precisa quebrar o gelo, porque fica mais suave, né, na hora de você conversar com ele. Então, acho que uma das perguntas que eu faço com o cliente para você quebrar o gelo é você perguntar assim, pô, por que você criou essa empresa? Por quê? Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta-chave para você começar uma identidade visual, você começar a conversar com o seu cliente, você perguntar para ele qual é o envolvimento que ele tem. E, assim, essa é uma pergunta que, às vezes, eu faço e eu tiro muitos insights dali. Porque o cliente tem todo um orgulho, né, para falar da marca dele, do serviço dele. E, e ele fica todo pomposo, né? Tem cliente até que chora, né, contando da história dele. A segunda, você precisa, como eu falei para você, contar, para ele te contar a história, mas você tenta se aprofundar melhor. Todos esses passos que eu estou dizendo aqui para vocês é questão de imersão. Você precisa se sentir como você fosse um funcionário daquela equipe, entende? Pergunte sobre os hobbies dele, isso aí é uma coisa minha, eu gosto muito de perguntar. Esse aqui é o dono da Mormai, ele tá nessa foto aí muito estilosa aí, de terno, surfando. Mas assim, pergunta o cara que ele gosta, pergunta a dona daquela lojinha que ela gosta. Então, assim, vai se aprofundando mais e mais no serviço do seu cliente. E, não tão importante, né? Isso acontece muito, inclusive isso aconteceu comigo recentemente, saiba do seu cliente quais são as referências visuais que ele gosta. Porque, às vezes, o cara vira e fala exatamente isso para você. Pô, eu queria uma coisa não muito chamativa, mas também que não fosse tão séria. Aí você fica com aquela cara assim, quê? Aí, tipo, você fala, se você já tiver experiência no mercado, que é muito comum, assim, isso é muito comum acontecer, você pede para ele uma referência visual. Pô, manda para mim uma marca que você gosta, do ramo do seu negócio, eu quero entender o que você quer. E esses dias um cliente meu falou isso e ainda falou que não fosse muito jovem nem muito velha. Ele queria uma coisa de meio termo, entendeu? Ele quer viajar ali naquela onda. E assim, a responsabilidade é totalmente sua. Totalmente sua. E assim, passar aqui, mas tá aqui escrito vamos criar, mas antes de vamos criar, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, que eu acho que alguém falou alguma coisa. DCD, dizer que brand é a experiência com a marca, seu posicionamento ou nenhum deles. Sim, o branding, na realidade, ele não é a experiência da marca. O branding, ele é o trabalho constante que você faz com a marca. Né? As propagandas, o post que você faz no seu Instagram, os stories que você faz no seu Instagram, você botar um outdoor na sua loja, você dar um presentinho, você botar um mimozinho, um recadinho na sua entrega, isso é branding. Entendeu? Isso aí é você trabalhar a sua marca e trabalhar o posicionamento da sua marca, né, no caso. Ju, eu queria criar uma identidade visual do zero, a única coisa que eu tenho é o logo. Eu posso criar a identidade ou tem uma etapa antes? Então, o logo você já tem.
Então, assim, eu parto do princípio que se a pessoa, o meu cliente, ele já tem um logo e, e ele quer só criar a identidade visual como um todo, né? Eu acredito que a melhor coisa é você tentar procurar referências visuais. Eu vou falar sobre isso também. E você entender como o seu negócio se comporta, né? Como você vai trabalhar essa sua marca, quais vão ser as cores que você vai trabalhar, as formas, as imagens. E tudo isso você tem que sentar e analisar antes com o seu cliente. Porque, assim, você vai fazer um trabalho. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho, você vai fazer um orçamento. E, assim, você precisa entender tudo que você vai fazer no seu orçamento. Então, você precisa definir se você vai tirar foto, se você vai contratar um fotógrafo, se você vai contratar um filmmaker, se você vai fazer N coisas, se vai botar um banner na frente da sua loja. Então, assim, tem que pensar muito bem antes de você sentar e falar assim, pô, já tenho o logo, o que eu tenho que fazer? Senta, planeja, vê as etapas que a gente está falando aqui, os elementos que acompanham e tudo mais. Aline Souza, olá, Saulo. E é a galera da CDD. Podemos dizer que brand é a experiência com a marca? Isso, essa eu já respondi. Qual a importância da cor para o tipo de serviço a ser prestado, tanto para pessoas como para empresas? As cores são padrões para o serviço a ser prestado? Eu vou falar exatamente isso nos próximos slides. Como faz quando o cliente não sabe o que quer? Também eu vou falar isso também. Valeu, Carlos Eduardo. E quando o cliente insiste em uma coisa que é ruim, mesmo é para você dizer que aquilo não é legal. André Cerro, André era meu diretor lá na Fluxo, um cara genial. Então, a gente sofreu muito sobre isso, né? Cara, então, eu acredito assim que quando o cliente ele insiste naquela marca, você tem que se posicionar. É muito difícil. A gente passou muita dificuldade na época. Às vezes a gente fazia um logo que era genial, que a galera, a equipe lá de design, lá de criação, a gente pensava um negócio e falava assim, é isso, é isso, é isso. Aí você vai mostrar para o cliente, aí o cliente fala assim, cara, não gostei, não é isso, eu quero esse, é o mais feio. Eu acho que assim, cabe a você a expor a sua opinião. Eu acho que tem que ser sincero. Eu acho que todas as vezes que eu consegui ser sincero na minha, na minha profissão e falar assim, pô, não gostei, não acho que isso vai funcionar, mas se você quiser, a gente continua fazendo esse trabalho. Então, assim, eu acho que posicionar e deixar tudo escrito, descrito, é uma coisa muito importante. Tá, então, vamos às perguntas que a galera perguntou, mas como eu já vou falar de cores, né? Então, vamos lá, vamos criar. Então, assim, eu acredito que vocês precisam prestar atenção em tudo isso. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu acho que algumas pessoas vão discordar de mim, mas eu tenho uma percepção que eu olho assim diante de muitas das situações, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, conceito. O que é conceito? Né? Quando você define a questão do conceito da sua marca. Qual cor eu vou escolher? Por que eu vou escolher aquela cor? Por que eu vou botar esse elemento? Assim, existe uma coisa chamada semiótica, né? Eu tive uma ótima professora de semiótica na SCDD. Acho que foi uma dos professores da SCDD que me deixou mais marcado, porque esse é o conceito de semiótica, estudo de símbolos é primordial para mim, na hora de criar uma marca. Aqui eu botei alguns logos, né? Tem o logo do FedEx, que tem uma seta, e aí você tem que estudar o que significa cada símbolo. Quando você vai pensar, você tem que anotar no seu briefing, né, pessoal, no seu pós-briefing, você anota quais são os elementos que você está se envolvendo, né, naquela marca. A FedEx, ela fala de entrega, de ser direta, de ser reta, de conseguir o objetivo. E, assim, aquela marca delas ali tem uma seta escondida ali. Temos também a MRV, que mudou recentemente o seu logo. Antigamente era só MRV escrito. E, recentemente, eles botaram esse M estilizado, né?
e não ter uma casinha, né, envolvida ali. Eu acho muito interessante. Então, assim, o conceito, a ideia do logo nem sempre é a mais importante. Isso é a minha opinião. O logo não precisa dizer para você diretamente, nem sempre. Você pode fazer também. Você pode falar assim, pô, eu acho super genial quando você fala assim, pô, eu olhei para a marca e falei assim, é isso. Mas eu acho mais genial ainda quando você olha para a marca, caraca, é isso. E aí você fala assim, meu Deus do céu, nunca tinha pensado. Então, assim, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado na minha vida, vocês podem achar até bobo, foi quando na aula lá na faculdade, na CED, o professor veio e falou assim, olha o logo do Carrefour. Tem um C ali dentro. Eu falei, o quê? Não, não tem um C ali dentro, não. Impressionante. Então, assim, você não precisa ter a sua ideia explícita sempre para definir a sua marca. A gente está falando aqui de identidade visual, mas além da gente falar de identidade visual, a gente está falando de branding, de reforço de marca. A ideia sempre é você estar reforçando a sua marca e como você usa ela. Então, assim, tem muita gente que às vezes vem perguntar para mim, inclusive eu botei lá no Instagram uma caixinha de perguntas falando sobre isso. Eu preciso estar com a minha marca explícita no meu logo? Nem sempre, depende. Depende muito. FedEx é FedEx, todo mundo sabe que é FedEx. E não tem uma caixinha de correio pendurada ali no FedEx, sabe? Mas tem um sentido ali, tem uma seta, tem um signo, tem uma coisa indicando um objetivo, indicando que ele vai conseguir, que ele está progredindo, entende? Já não, já a MRV, ela já tentou fazer um posicionamento mais direto. Ela já tentou colocar de frente para as pessoas que ela tem uma casa no logo dela, que ela, tipo assim, ela consegue construir o seu sonho, entendeu? Itaú também é uma marca que eu gosto bastante porque ela não mostra qual é a sua ideia de primeira. Itaú é um banco, todo mundo conhece, mas quando o Wallner criou a marca Itaú, Itaú significa pedra preta, né? Assim, não é uma pedra preta, é uma pedra azul, mas antigamente o logo do Itaú era um azul bem escuro, quase preto. Então, assim, o conceito, ele vem depois que a pessoa entende qual é a missão daquela marca, qual é o objetivo daquela marca, entendeu? Gestalt é uma coisa que eu amo, eu adoro Gestalt, às vezes a gente vê na rua e fala assim, que sensacional, e a gente às vezes não tinha parado para pensar nisso, e a gente olha e fala assim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que isso é um estudo, né? Então, assim, a Gestalt trabalha a psicologia das formas, como você trabalha as formas e dentro daquela forma você consegue remeter várias mensagens. Isso acontece em Gestalt aqui, né, no FedEx, anteriormente, e acontece Gestalt também aqui no MRV. E aqui temos o PlayStation, que é um P, e a sombra, que é o S. Temos ali uma marquinha escrita piano, que tem as teclinhas e elas formam o piano, mas quando você olha, você vê um piano. E essa campanha da JBL que eu acho sensacional, que as pessoas olham e falam assim, pô, genial, que irado, demais. E isso é Gestalt, trabalho de Gestalt. Essa apresentação vai ficar liberada para vocês e essa imagem que está escrito Gestalt tem uma explicaçãozinha bem básica que se você, designer, que está querendo trabalhar com design de logo e organizar o seu trabalho em cima de uma genialidade diferente, estuda Gestalt, é muito bom. Então, agora vamos para a parte das cores. Assuntos polêmicos. Polêmicas aqui agora, né? Vamos lá. O pessoal fala muito sobre psicologia das cores, né? O guia emocional das cores. E temos várias marcas aqui, né? E o que elas remetem, otimismo, amigável, excitação, criatividade, confiança, pacífico, equilíbrio. E assim, eu acredito que as cores, as pessoas me perguntam muito, Saulo, a minha cor é importante para eu falar do meu serviço? Eu acredito que sim, ela é muito importante, sim. Até para você reforçar a sua marca, até como você fazer como um trabalho de branding, você manter a sua marca. Mas a cor não define qual é o objetivo do seu negócio. A cor não define, minha opinião, tá, gente? A cor não define
o objetivo ou o sentido do seu negócio. O que define o que o seu negócio vai ser daqui para frente é o seu posicionamento, é como você se comporta, como a sua marca trabalha, entendeu? Eu vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Só que além da cor só, de uma cor, né? Cada cor tem um significado, nós temos outra coisa, que é a harmonia cromática. A harmonia cromática, a gente trabalha num círculo cromático, imagina aquele círculo que você olha às vezes nos programinhas de edição, você mexe por aqui, joga para lá. Isso aqui é uma coisa muito importante para quem é designer, porque a harmonia cromática, eu acredito assim, ela trabalha conjuntamente com a psicologia das cores. A psicologia das cores, ela depende de como você vai aplicar a sua cor, como você vai aplicar o seu layout naquela sua cor. Então, assim, vou falar para vocês alguns aqui, são várias harmonias, várias combinações de técnicas de combinações cromáticas, mas eu não me lembro se eu separei 5 ou 4, mas eu separei umas 4 que eu acho que são muito importantes, que tem muita gente que usa, e quando você olhar isso aqui, você vai parar para pensar e, pô, isso é real. A monocromática. A monocromática, ela é resultante de uma cor só, mas aquela cor você consegue distribuir entre matiz, saturação, diminuir um pouco o contraste, e assim, é muito bom quando você trabalha monocromia, e você consegue ter uma diferença no impacto que aquela marca te dá, que aquela cor te dá, né? No layout da tua cor. Então tem muita gente que fala assim, vou usar monocromático para falar de um assunto muito sério, de falar de coisas mais sóbrias e tal. Então aqui, eu tenho um exemplo aqui de um layout colorido, rosa, choque, que as pessoas olham assim e falam assim, poxa, poderia ter isso. Então, assim, se a sua marca é rosa, você consegue falar de assunto sério. Se a sua marca é preta, você consegue falar de assunto sério. Se a sua marca é verde, você consegue falar de assunto sério. Você consegue transmitir a sua mensagem. Óbvio que no nosso guia emocional, nós trabalhamos com a psicologia das cores, né? Voltadas para o nosso sistema ocidental, né? Você tem que pensar nisso também. Tem outros países que você consegue ver a questão da cor totalmente diferente do que a gente chega aqui. O vermelho aqui pra gente é para chamar atenção, festa, como é que se diz? Atividade, força e tal. Lá no Japão, eles têm uma visão totalmente diferente de vermelho. O vermelho para eles traz calma, o vermelho para eles é tranquilidade, entende? Então, assim, a gente tem que entender que, assim, posso usar um roxo na minha marca, posso usar um rosa, um amarelo. Cara, você pode olhar várias marcas que temos aqui nesse espectro emocional, de emocional de cores, e você vê que temos marcas que são totalmente liberais, que trabalham com o público jovem, e que no mesmo espectro elas são totalmente divertidas. Que elas têm uma linguagem totalmente divertida. Então, assim, não se prenda muito a essa questão das cores, mas sim como você trabalha elas e como você trabalha a sua marca. Falamos da monocromática. Eu gosto muito de trabalhar com monocromia, fica um trabalho bem bonito, mas, assim, às vezes você não tem um poder de destaque. Você tem que pensar no que você vai usar no destaque da sua marca. Você tem que, por isso que, antes de tudo, antes de você botar e sentar no computador, vou abrir o Illustrator, vou abrir o Photoshop, vou abrir meu programa de edição, vou criar, para e pensa. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marca que ela vai trabalhar com quem? Qual o público que ela vai falar? Entende? As análogas hoje em dia está super na moda, né? Você trabalhar com análogas, mas você trabalha com uma saturação diferente. Então, assim, as cores análogas, a harmonia análoga, como se fala, se você olhar aqui nesse espectro cromático aqui que eu coloquei na apresentação, você vê que são as cores que estão mais próximas umas às outras do círculo cromático. Às vezes ela está mais para o centro, sendo um pouco mais desaturada, ou para cima, sendo mais saturada, ou sendo mais para baixo, sendo mais contrastada. Então, assim, isso vai depender do que você escolher. Análogas é muito bom, está sendo muito na moda usado hoje em dia. Você consegue um poder de destaque muito bom para você criar, você vê que você consegue
ter um fundo sóbrio e você consegue ter um destaque. Então, quando você for trabalhar, se for trabalhar com uma cor análoga, é super legal. Complementares existe muita coisa complementar. As complementares, geralmente, você usa para chamar a atenção do seu cliente, né? Às vezes, o pessoal usa muito cores vivas, mas não quer dizer que você não vai ter um posicionamento sério ou vai ter um posicionamento divertido. Tem dois exemplos aí. A TAP é uma empresa aérea que tem um posicionamento que tem o seu lado sério, que tem o seu compromisso com a aviação, mas que tem uma linguagem divertida também, né? E as cores complementares, né, como eu tinha falado aqui, elas são muito importantes para você chamar a atenção de verdade, porque como elas estão muito opostas no círculo cromático, ela tem um destaque muito maior. Então elas meio que se opostam para chamar atenção. Isso aí você pode ver no sinal de trânsito, né? Que é a cor vermelha e verde. Por quê? Porque elas são complementares. Quando muda, o seu cérebro já associa que tipo é uma mudança muito brusca para aquilo. E aí você consegue e chama a atenção do seu olhar. As triádicas, o pessoal costuma falar que as cores triádicas são para trabalhar com um público mais infantil, com um público mais divertido. Você pode trabalhar, e assim, eu concordo com essa parte de você trabalhar com cores triádicas com um público mais infantil, para você trabalhar com uma coisa mais divertida, mas não precisa ser tão sóbrio. Então, assim, eu dei uns exemplos aí, o Superman, um exemplo clássico de cores triádicas, da tríade, mas você consegue usar ele também de uma forma sóbria. Você vê que o pôster ali do Superman tem as cores triádicas, mas o contraste, né, tá bem menor do que no logo original deles. Bom, esses foram 4, né, que eu falei, e essa ferramenta aí é a ferramenta para o designer trabalhar a sua harmonia cromática, né? Eu uso desde que eu entrei na faculdade, quando o professor falou assim: Saulo, olha o colorador.com que você vai mudar a sua vida. E mudou, porque eu não deixo de usar esse negócio. Dentro do Photoshop tem, dentro do Illustrator tem, você consegue mexer, mas eu prefiro usar no site, que aí eu consigo enxergar melhor. Deixa eu ver o que alguém perguntou. É melhor me posicionar e ter a possibilidade de ser mal vista ou deixar para lá se eu não estiver segura? Então, eu vou falar de posicionamento mais para frente e tá aqui na marca, na questão da marca também. Proporção áurea. Proporção áurea, eu gosto de usar, é muito legal, mas você tem que saber usar. Tem um rapaz, um cara no Instagram chamado Pedro Paneto. O Pedro Paneto tem um curso de proporção áurea que ele ensina a trabalhar a proporção áurea. Eu aprendi na faculdade como trabalhar com proporção áurea com o professor Alexander. E é uma coisa que realmente mudou muito a minha percepção de olhar as coisas. Aqui as pessoas usam proporção áurea para tudo, né? Explicando a grosso modo o que é proporção áurea. A proporção áurea é uma regra matemática que meio que rege o universo, né? Você vê que ele tem sempre um segmento, uma forma, e o número que trabalhado é o 1,618. Se eu não me engano, é o número eu esqueci qual é o número da letra grega. Mas desculpa, pessoal. E assim, você trabalha com as proporções e você vai encaixando aquilo para você atingir aquela sua perfeição, né? Você atingir a perfeição do seu trabalho. Tem estudos que dizem que algumas pessoas botaram uma marca sem proporção áurea e a mesma marca trabalhada com proporção áurea. E as pessoas olham e falam assim, qual é que está mais bonita? E elas sempre escolhem, a maioria das pessoas escolhem a que tem proporção áurea. Então, assim, você trabalhar a proporção áurea, estudar um pouco mais sobre proporção áurea, é muito interessante para o seu trabalho como um designer, como um logo designer, até mesmo um motion designer, que tem muita gente aí. Motion, como você trabalha com muito
muitos frames, né? Para você trabalhar com proporção a hora já demanda mais tempo. Mas quando você vai criar uma marca, um logo, você consegue ter esse rendimento melhor. Eu gosto muito de trabalhar com proporção a hora. Então, a Natasha está perguntando aqui como funciona essa proporção. Então, eu vou explicar grosso modo, só que proporção a hora é um assunto bem específico. Eu vou deixar o Instagram do rapaz que tem um curso. Eu não fiz o curso dele, mas eu vejo o trabalho das pessoas e ele já ganhou vários prêmios. E eu acompanho o Instagram dele e ele dá diversas dicas no Instagram dele. É muito bom. Pedro Paneto. Vou deixar no final aqui, que eu deixei um espaço só para referência, para vocês trabalharem. A grosso modo, a proporção hora, ela consiste em você trabalhar entre a multiplicação desse valor áureo, né, que é 1,618, e você multiplicar e dividir eles e, através dele, você encontrar a melhor forma, o melhor layout do seu trabalho. Então, dentro disso, nós chamamos o círculo áureo, o retângulo áureo e o triângulo áureo, né? E isso, assim, como é um assunto bem específico, bem abrangente, se eu começar a conversar com vocês e ensinar alguma coisa para vocês, eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu vou passar o Instagram do Pedro Paneto, que é muito bom. Vamos trabalhar... Gente, chegando nessa parte aqui agora, quando às vezes a pessoa pergunta assim, pô, como eu devo reforçar a minha marca? O que eu devo fazer para ter a marca na mente das pessoas, que o cara vai olhar o meu azul e eu vou saber que aquele azul é da Mariazinha. Então, assim, é repetição. Se você tem uma identidade visual, que você trabalha com azul, você tem uma harmonia cromática azul e branco, como temos ali no quarto caso, trabalhe a sua marca azul e branco. Por quê? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar assim, Saulo, pô, cara, vai criar essa marca? Mas, pô, o nosso feed vai ficar todo roxo. Pô, meu feed vai ficar todo rosa. Ai, tô enjoada, não aguento mais ver rosa. Você tá enjoado, você tá enjoada de ver aquela cor na sua frente todo dia, porque você tá ali todo dia, você trabalha todo dia. Mas o seu cliente, ele abre o teu Instagram, ele abre o teu Facebook, ele passa em frente à sua loja, ele passa uma vez ou outra, ele abre uma vez ou outra, uma vez no dia, 2 vezes ao dia. Então, isso precisa ser massificado dentro da cabeça das pessoas. As pessoas precisam entender que a sua cor é o amarelo, que a sua cor é o vermelho, que a sua paleta de cor é o vermelho e o amarelo, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pode, dando um exemplo básico, assim, né, sobre a questão de posicionamento, de como você trabalhar a repetição, eu vou falar aqui dessa marca, mas mais para frente eu vou falar dela sobre uma outra perspectiva, que é a questão do McDonald's. McDonald's amarelo e vermelho. E ainda por cima ele tinha aqueles arcos amarelos. Então o McDonald's, quando ele criou a franquia dele, ele sempre botava aquela arcada amarela, aqueles arcos amarelos, aquela cor vermelha, aquele amarelo. Então, assim, sempre, sempre, sempre. Mas tem um posicionamento novo do McDonald's, que eu já vou mostrar para frente para vocês, que é de mudar a sua visão sobre o serviço. Então, assim, quando alguém perguntar assim, pô, qual é a melhor forma de botar na cabeça do meu cliente que eu tô ali, para ele não me esquecer? Repetição. Não tem outra. Não tem outra. Repetição. Você precisa criar uma identidade para você e respeitar aquela sua identidade. Então, aí agora a gente vai vir em questão de posicionamento, que foi a Laís que perguntou. Posicionamento. Posicionamento é importantíssimo, seja ele qual for. Você precisa se posicionar. O McDonald's, ele se posicionou quanto à questão do meio ambiente, e na Europa já tem diversos McDonald's da cor verde. O McDonald's está mudando o seu posicionamento e ele está querendo mostrar que ele está a favor do meio ambiente, que ele está a favor de uma vida mais saudável, que ele não quer acabar com a vida das pessoas através do seu alimento. Aí tem 2 casos aqui que eu acho assim sensacionais, que é a questão da Warner e do Mastercard, que são posicionamentos de se atualizar e se mostrar que eles estão falando a linguagem da internet. Que a linguagem da internet hoje é voltada para o flat design, que é para o minimalismo, que é você transformar a sua marca, minimalizar a sua marca
a tal ponto que ela não perca a sua identidade. Temos o caso do Mercado Livre mais recente, um dos mais recentes do Mercado Livre, que ele se posicionou a favor do combate do coronavírus, né? Com os 2 cotovelinhos ali. Assim, você pode ter essa criatividade. Eu achei genial isso, todo mundo achou genial, eu acredito. E questão do posicionamento contra o racismo. Várias marcas se posicionaram. Você pode se posicionar através do seu logo, sim. Você pode se posicionar através do seu feed, falando sobre essa questão, que é uma questão importantíssima, que assola o nosso planeta há séculos, né? Então, assim, se você quer mudar a sua marca, você quer botar um fundo preto, você quer botar uma faixinha, isso é muito importante. Além de você mostrar que você é a favor do bem, você está mostrando que você é criativo com a sua marca. Aí agora, falando das minhas referências visuais, tem algumas pessoas aqui, alguns Instagrams, eu botei 12, mas assim, eu tenho um monte, né? Tem esse primeiro Instagram do Marcelo Sodré, um estúdio de design que eles fazem identidade visual, que eu vejo sempre, eu bato palma para eles, que eles são muito bons. Se você quer aqui, ó, tira um print dessa tela depois, procura cada Instagram que está aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida com certeza. Tem o Andrew Nishida, trabalhei com ele, é um cara criativo demais, demais. Aprendi muita coisa com ele. E é um ótimo 3D designer, um ótimo designer gráfico. Walter Matos, aquela imagem de cima, né, desse aqui do Doutor Estranho, é uma análise do vídeo do Walter Matos, tá, pessoal? Walter Matos é um designer que trabalhou no Google, ele que começou a implementação, um dos designers que começou a implementação do Flat Design no Google. Tem o Luiz Majestic, que foi o meu chefe lá no Fox Sport, que é um cara criativo demais. Gosto muito dele, um cara super humilde, manda bem pra caramba desenho, identidade visual. O Pedro Paneto, como eu tinha falado para vocês, que o Pedro tem um curso de proporção áurea. Quem quiser, pô, cara, eu acho que é uma coisa que vai mudar a sua vida, a percepção. A Build é um estúdio de criação, né, que faz identidade visual, que faz vídeo, que tem uma identidade visual que eu sou, assim, fãzaço, que eu sempre vou falar, é a identidade visual do Sport TV, a nova, que eu acho, assim, que é sensacional. Textura, letra, fonte, você vê o logo que está atualizado, o movimento da marca em relação à profundidade, é muito bom. E assim, eu adianto já você, o LabD é onde eu estou trabalhando hoje também, que trabalha com marketing digital. Eu já aviso vocês, design que não se envolve com marketing digital está fadado a ficar velho. Então, assim, vocês têm que pensar nisso. O marketing digital hoje começou, mas daqui a 10 anos vai ser uma coisa normal. As crianças já vão sair na rua e vão falar assim, meu público é esse, eu consigo atingir tantas pessoas nos meus stories, eu falo com pessoas de tantos a tantos anos. Você precisa saber do marketing digital, como você impactar o seu cliente. Dinamite Criativa, que é um outro estúdio que é parecido com esse do Marcelo Sodré. E aqui tem esses últimos da última coluna é o Logo Brasileiro, Saulo Takahashi, Publicitários Criativos e blog do Design Nerd, né? São 3 páginas que falam sobre as tendências de design, que mostram o trabalho de design, criam uns debates lá dentro da página deles. É muito bom, gosto muito. E aí, para finalizar a minha fala, eu tenho 3 frases de 3 pessoas que eu gosto muito, que eu tive o prazer de conviver e trabalhar. Primeiro foi meu professor, Alexander. Um designer precisa estar sempre atento aos detalhes. Você que é designer, não são detalhes de gráficos apenas. Você precisa estar atento aos detalhes emocionais que o seu cliente está te passando. Com quem ele vai atingir, com quem que ele vai trabalhar. Você precisa estar atento quando você fala com ele, se ele tem alguma mexida na mão, se ele está nervoso. Então, assim, você precisa estar atento a esses detalhes. Recentemente, eu estava conversando com o meu amigo Andrew Nishida, o Andrew Henrique, e eu estava falando para ele assim, não, vamos manter que eu vou continuar. Ele, cara,
a parada é continuar subindo, não dá para ficar mantendo. Então, assim, não pode manter. A gente tem que continuar progredindo. E um outro cara que tá aqui, que eu posso falar, é o Magesse, Luiz Magesse, que foi meu chefe lá no Fox. Ele falou para mim uma vez, ele falou, Saulo, quem é bom não para, não se preocupe. Então, assim, evolua. Procure sempre evoluir para você alcançar voos maiores. Porque se você estagnar no seu conhecimento, ou até mesmo na sua opinião, que opinião é uma coisa que hoje em dia está tão forte, as pessoas gostam de expressar sua opinião, e isso é muito bom, mas a gente tem que enxergar quais são as pessoas que a gente está falando. Então, assim, prestem bem atenção nas pessoas que estão ali para te ajudar, que estão em volta de você, que querem te ajudar e querem ver você sendo um bom profissional. Bom, pessoal, é isso. Se tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Natasha Lins, como escolher os melhores elementos gráficos para compor a sua identidade? Então, foi aquilo que eu falei. A questão da semiótica, né? Semiótica é o estudo dos símbolos. E você precisa entender que cada símbolo remete para a sua empresa. Se a sua empresa tem uma personalidade de ser mais direta, de ser mais enérgica, você tem que trabalhar com símbolos que remetam à energia da sua empresa. Se você tem uma empresa mais descolada, uma empresa que tem uma cara mais jovem, então você tem que trabalhar símbolos que remetam à sua identidade, à identidade da sua empresa. Entendeu? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E pensar também que o trabalho de identidade visual, ele por si só, ele não garante o sucesso daquela empresa. Então, assim, às vezes a gente tá de frente para o cliente e a gente quer pegar aquele job, né? A gente quer pegar aquele trabalho e o cliente fala assim, pô, eu quero uma identidade visual, eu quero mudar a cara da minha empresa, blá, 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 blá. E às vezes a gente tem que ter a frieza de olhar para a cara dele e, pô, olhar, estudar, ver aqui, ver ali, ver ali. Pô, cara, tem que ser humilde e falar, pô, teu problema não é identidade visual. Às vezes o problema do teu cliente, cara, é a comunicação que ele está falando, o jeito que ele fala no Instagram, às vezes como ele responde a mensagem do inbox, às vezes é como ele se comporta diante de posicionamentos. Às vezes o problema dele é a lixeira que está no lugar errado na entrada da loja, ou a recepção que está no lugar errado, a cor da entrada da fachada. Você tem que ter essa percepção e ser humilde disso, porque assim, o mais importante é você estar ciente de que a sua identidade visual está ali presente, mas mais importante ainda é você estar trabalhando a sua identidade visual de uma forma estratégica. É você estar trabalhando o branding da sua empresa. Entendeu? Então, assim, quando você entra no mundo do branding, não importa o que é a cor, o que é, se é a corzinha, se o logo vai ser redondinho, amarelinho, não importa. Porque o que vai importar realmente é como você se posiciona, é como você engaja o teu público, é como você se joga para falar de situações importantes, o quanto você está ali de frente para demonstrar quem você é de verdade. Entendeu? O Caio está perguntando o que é pior, o cliente que não sabe o que quer ou o que muda de ideia o tempo todo. Cara, eu acho que tem clientes e clientes, né? Então, às vezes o cara muda de ideia o tempo todo, mas ele é legal. E às vezes o cliente que não sabe o que quer, ele é chato pra caramba. Mas assim, eu acredito que antes que você chegar no seu cliente e falar para ele o que você tá ali para fazer, você precisa definir o que eu tinha falado, você precisa do repertório, você precisa se posicionar. Não é você demonstrar que você é o rei da cocada preta, que você sabe tudo e que ele não sabe de nada. Mas assim, ele tem que ter consciência de que você está ali para resolver um problema dele. Você está ali para resolver um problema dele. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que as pessoas não sabem o que quer até você mostrar a elas. Então, assim,
o Steve Jobs, ele fez ele falou de uma forma meio que visionária, né? Acho que, não sei se na época dele as pessoas eram assim também. Mas você precisa se posicionar diante do seu cliente. Você precisa falar para ele, ó, eu vim aqui para te ajudar. Você definir para ele todas as etapas do seu processo. Falar, ó, eu vou fazer isso para você. Se você vai fazer 1, 2, 3, 5 logos, você que vai definir o seu plano de trabalho. A culpa é sua. Se você ficar com um cliente que vai falar assim, eu quero 5 logos, você tem que se posicionar. E você tem que ser humilde também de você falar assim, cara, eu tô aqui para te ajudar e eu quero criar um logo para você que realmente eu sei que vai resolver o seu problema. Entendeu? Então a questão toda é posicionamento, firmeza nas suas palavras, um bom planejamento. Como eu falei, eu tinha feito antes eu tinha briefing escrito, antes eu tinha briefing que não era pessoal, às vezes. Então, assim, eu prefiro hoje em dia estar de frente com o meu cliente, fazer uma videochamada, conversar com ele, para olhar nos olhos dele, entendeu? Laís perguntou, como ganhar credibilidade com o cliente? Bom, aí a gente trabalha com estratégia de brand, né? Que o brand, ele envolve diversos profissionais, né? Não só um designer, mas tem publicitário, tem redator, sei lá, tem um monte de gente. Tem pessoal de marketing, tem muita gente que trabalha com branding. Mas você sendo uma empresa pequena, você também consegue trabalhar com branding. E a credibilidade, através da sua marca, como você conquista o seu cliente, é aquela questão, posicionamento, é a constância do seu conteúdo, é você estar sempre mostrando para ele que aquela paleta de cores é a sua, que aquela paleta de cores é a cor da sua empresa. Então, assim, a constância de conteúdo, seja ele visual, seja ele gráfico, seja ele publicitário, é essa constância. Tá. Como tem sido a rotina de trabalho com o cliente durante a quarentena? Então, por incrível que pareça, eu pensei que quando eu vim para casa, né, quando eu comecei a ficar em casa, eu falei assim, cara, ferrou, pandemia, cliente vai acabar, já era. E parece que foi o contrário. Eu estou trabalhando como se tivesse amanhã. Eu queria parar para organizar as minhas coisas da minha marca, da minha empresa. E eu não consegui até agora, por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, organizando um evento ali. Então, assim, as pessoas estão tirando as ideias dela da gaveta. Tá botando todo mundo, tá botando a mente para funcionar. E assim, tá vindo trabalho, tá se organizando. E assim, eu já estou há um tempo já trabalhando na área, então assim, uma das coisas que é bom também é você ter contatos e você ter uma boa reputação. Isso é muito importante. Daniel, você limita as mudanças ou deixa o cliente mudar o quanto ele quiser? Cara, eu não deixo o cliente mudar o quanto ele quiser, não, porque você está fadado a ficar refém daquele cliente. Você vai ficar um escravo, porque o cliente, como o Caio disse lá em cima, tem cliente que não sabe o que ele quer. E ele fica sempre mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando. E aí você perdeu o seu tempo, e tempo é dinheiro. Então, assim, você está ali para resolver um problema dele. Ele tem que estar consciente que você tem que estar ali para resolver o problema dele. Então, quando você embasa o seu conceito, quando você embasa o que você está querendo fazer, você conquista aquele cliente. Porque ele toma consciência por si só de que ele não sabe o que ele quer. E quem está ali para resolver o problema dele. Então, assim, eu já trabalhei com marca que eu falava assim, você pode escolher três imagens. E hoje, assim, eu trabalho só com uma. Faço uma marca, crio uma apresentação, falo do conceito, falo da aplicação da marca, como ela se aplica, faço uns mockups. Quem não sabe o que é mockup, são simulações, né? Tem algumas coisas na internet que você consegue fazer. Bem legais, fica muito maneiro. O cliente já olha aquela marca dele e fala assim, caraca, minha marca ficou sensacional. Então, assim, quando você tem mais de uma opção para você trabalhar com o seu cliente, não vira o cliente ele está ali para opinar não pela estética ou pelo conceito da sua marca, ele está ali para opinar por um senso comparativo. Ele tem a marca X e Y e vai falar, pô, qual é a mais bonita?
Ele vai falar qual é o conceito dessa aqui, pô, é isso. Ele não vai analisar a grosso modo, ele vai olhar e vai falar assim, pô, ele vai opinar e vai ficar, pô, tira isso daqui de cima, bota na de baixo e é do lado, bota a pontinha que tem na da outra. Então, tipo, vira uma confusão só. Pedro, como cobrar por um trabalho de identidade visual? Então, como eu tinha falado, hoje em dia acontece um grande problema. Pedro perguntou, mas o Pedro trabalha comigo. A gente trabalha junto, divide trabalho direto. E a gente já viu muitas vezes as pessoas chegarem pra gente e falar assim, pô, faz isso, faz um videozinho pra mim, faz aquilo. Aí eu falo, ó, o preço é tanto. Aí o cara fala assim, pô, isso tudo? Pô, mas o cara lá da esquina faz mais barato. Aí eu pego e falo, cara, o meu preço é esse, se você quiser você faz com o cara da esquina. Por que eu faço isso? Eu aprendi na faculdade que a gente não deve desvalorizar o nosso trabalho. Se o seu serviço, você sabe do trabalho que você tem, você sabe do tempo que você gastou sentado na frente do seu computador, estudando, lendo, vendo vídeo, noite que você virou, tentando descobrir aquela técnica no Photoshop, aquela técnica no After Effects. Então, assim, só você sabe qual é o seu preço. Se você cobra um preço que você sabe que não é justo para você mesmo, você está se afundando. Você está afundando outras pessoas junto com você e você não vai conseguir mudar. Então, essa questão de posicionamento é muito importante. Até na hora de você cobrar o seu cliente. Se você vai cobrar a sua identidade visual pelo preço X e o cara fala, mas está mais barato, amigão, esse é o meu preço. Não se importe em perder aquele cliente. Eu já perdi vários clientes, vários, porque eu falei isso. Mas na maioria das vezes eles fizeram com outra pessoa e voltaram e falaram assim, pô, sabe, aquele cara, mas, pô, me deu uma dor de cabeça, tal. Você pode fazer para mim? Eu falo, posso, mas o preço é esse. Então, você tem que se posicionar. Mariana Lage. Qual a importância das redes sociais para uma marca empresa? Total. Total. As redes sociais hoje em dia é uma realidade. A gente vive num mundo globalizado que a gente precisa se mostrar para as pessoas. Aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você precisa ser visto. Você precisa se colocar, botar a sua empresa à tapa. Porque, assim, hoje em dia, se você não está na internet, você já acabou com a sua empresa. Você não tem empresa. Hoje em dia, a internet está toda aí. Eu botei no exemplo da Magalu, tem uma história linda, que a dona da Magalu, né? Então, assim, ela se posicionou. E ela se colocou no mercado e hoje em dia é uma das maiores empresas de venda online. Tá, vamos lá. Pedro falou. Ana Paula, curte e passa. Faço mesmo. Dar valor ao nosso trabalho é muito importante. E tem muito design por aí que não faz o mesmo, infelizmente. Isso é verdade. Você não se posicionar contra isso, você vai viver sempre naquela tua fatura medíocre. Assim, essa é a realidade. Você vai ser um designer medíocre o resto da sua vida, se você continuar cobrando barato pelo seu serviço. É a mesma coisa que você é a mesma coisa que você quiser você falar para o pedreiro que para ele levantar uma parede para você por R$ 50. O cara que fizer isso, ele vai fazer um serviço medíocre para você, porque você vai pagar um serviço medíocre para ele. Marcel Rosa. Trabalhar por conta própria ou para empresa? Qual é melhor? Aí depende. Depende. Porque vai da tua dificuldade, cara. Eu acho que depende muito. Porque hoje em dia o mercado está tão polarizado, cara, que você consegue fazer tanta coisa. Eu já trabalhei em lugares fixos, né, para empresas, e ao mesmo tempo eu trabalhava por conta própria. E hoje em dia eu não estou trabalhando mais em empresa, mas estou trabalhando por conta própria pra caraca. E assim, tem que ter disciplina. Eu sou um cara que gosta de ficar deitado, gosta de dormir. Mas assim, aí eu boto o computador no colo e fico até 4 horas da manhã trabalhando. É um preço que eu pago. Mas é a sua escolha, entendeu? Isabelle Lopes.
Alguma dica para quem tem interesse na área e está começando a treinar com foco em mídias? Sim, sim. Uma das coisas é você entender como está o movimento do mercado. Primeiro, né, você quer ser designer de mídias sociais, que é uma coisa que está bombando, está dando grana, a galera está pedindo. Eu tenho cliente, faço trabalho para mídias sociais. Você precisa saber como a sua arte vai transparecer no meio digital. Você vai botar no Instagram, você precisa saber quais são as métricas que aquele Instagram proporciona, o público que ele afeta. Ele precisa saber várias e várias outras coisas. Então, assim, faz um intensivão aí de marketing digital, começa a entender as proporções de cada rede social, tenha isso na massa do cérebro, entenda que já sabe quais são as palavras-chave que você vai comunicar, como você vai construir uma chamada na sua arte que vai impactar a pessoa. Tem diversos cursos que dizem isso, mas uma das coisas que eu posso falar para você é começar a entender mais sobre o mundo do marketing digital, que é uma coisa que eu pensava que eu não queria para mim, mas eu acabei que me embranhei de novo nisso. Teria uma dica sobre escolha de fontes, letras? Então, é muito particular isso, muito particular. Por quê? Assim, existem vários tipos de fontes. Tem as cursivas, tem as com serifas, sem serifas. Você precisa entender qual é o público que você tá querendo trabalhar. E isso vai ser o seu grande diferencial. E se a sua marca, como ela conversa. Hoje em dia, no meio digital, como a gente precisa trabalhar com o celular, né, que é o mobile first, você precisa trabalhar primeiro para a interface do celular, depois você jogar para o computador ou para uma mídia off. Você precisa entender que as pessoas estão vendo numa tela muito pequena. E a leitura para telas pequenas, hoje em dia, a melhor opção são as letras sem serifa. Uma Futura, uma que eu gosto de usar muito é a Cocoguzzi, a Gold Play é boa também, gosto muito. Aí tem que procurar, eu prefiro procurar para mídias sociais, para partes de internet, letras sem serifas. Bom, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tiver alguma dúvida sobre a palestra? Não? Então, pessoal, eu vou falar do evento que vai ter hoje, mais tarde, 7 horas da noite. Uma roda de influenciadores, vai ter algumas pessoas que são influencers, né, da área, para conversar com vocês sobre o mercado de trabalho. Tá? E assistam, porque, como todas as palestras, são muito valiosas. Tá? Valdir, grande Valdir. Peraí, veio uma pergunta do Valdir aqui, eu vou responder. Como lidar com feedback negativo? Cara, feedback negativo. Peraí. Vou responder o Valdir primeiro, Andrew. Peraí. Como lidar com feedback negativo? Cara, então, o feedback negativo do cliente, às vezes o cliente está ali, ele não sabe o que ele não espera aquilo. É muito complicado, porque assim, se você, eu parto do princípio que se você vai falar com o seu cliente, já com tudo embasado, você demonstra para ele o que você quer fazer, o que você tem para proporcionar, quando você define as palavras-chave, quando você define qual é a comunicação que você está querendo, o risco de você fazer uma coisa errada é praticamente assim 15%, 20%. É isso. Eu acho que o feedback negativo... E assim, se por acaso, depois disso tudo, você chegou, o cara falou, pô, não é isso que eu quero. Aí vem naquela coisa que eu tinha falado antes. Preciso das referências visuais. Porque se o cara te manda uma referência visual, você que é um designer, você é uma pessoa que já trabalha com esse mercado, com esse nicho, você já está acostumado em olhar aquela imagem, aquela mensagem visual e você organizar o seu trabalho.
E aí, quando o cliente vem falar com você, você fala assim, pô, foi isso que você me mandou, então eu me baseei no que você tinha feito. Mas se mesmo assim não acontecer nada, aí cai naquela velha história de você fazer uma refação, que é muito chato, que nós designers odiamos, mas estamos super acostumados a fazer. Mas assim, eu costumo falar que o trabalho do design é em conjunto com o cliente. Meu trabalho depende meu trabalho depende do que o meu cliente quer, entendeu? É isso. Ô, Andrew, manda de novo essa pergunta, eu acho que não veio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tô aqui. Ah, pessoal, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida comigo, meu Instagram, tá? Meu e-mail, meu telefone, pode chamar no WhatsApp, eu adoro ajudar as pessoas. Estou com um projeto aí de começar a gravar uns vídeos, ensinando algumas coisas de Photoshop, Illustrator, para tirar umas dúvidas da galera. Quem quiser, me segue lá no Instagram que brevemente a gente vai começar a trabalhar com isso. Ah, Wendel, com qual tipo de cliente você prefere trabalhar? Com clientes que entendem muito design ou com clientes que não entendem nada de design? Eu prefiro trabalhar com pessoas que entendem muito design, por incrível que pareça. Porque eu acho que o trabalho flui muito melhor, a troca é muito melhor. A troca que você tem com a pessoa que sabe do que você está falando, isso é engraçado, isso aconteceu comigo uma vez, quando eu fui para Fluxo, que acontece que eu trabalhava no Fox Sport, mas eu trabalhava muito com jornalista. E às vezes o jornalista não sabe do que você está trabalhando com design. E aí quando eu fui para Fluxo, e eu cheguei lá e tinha as pessoas que eram criadores ótimos, minha supervisora lá, a Taka, a Renata Takahashi, que é uma designer sem igual. Ela não gosta muito de aparecer na internet, mas ela é sinistra. E o Guilherme Madureira, que é um design incrível, eu aprendi muito com eles. Quando eu falava assim, a harmonia de cor, não sei o quê, isso aqui, não sei o quê. E tipo, tá, é isso aí, Saulo, é isso aí. Aí eu ficava assim, cara, eu tô no céu, sabe? Eu tô no céu. Então eu prefiro trabalhar com pessoas que sabem. Já ouviu falar de pessoas que cobram barato e na verdade pegam um trabalho pronto e só mudam o nome? Isso aí é ridículo. Plágio é ridículo, cara. Plágio você não está aprendendo. Assim, eu vou até falar sobre questão de uma questão aqui, que são o Canva, né? É uma ferramenta necessária, mas você que é designer que usa o Canva, eu acho você vergonhoso. Eu tenho vergonha de você. Porque quando você usa um software para você criar designer, você precisa de um software e você não está criando design. E assim, eu costumo falar que isso é uma parada que eu botei na minha vida, assim, que designer, você fazer design é um trabalho constante, de erros e acertos, e errar, e errar, e errar, até você conseguir acertar uma coisa boa. E assim, é trabalho, como tudo na vida é trabalho. Então assim, você vai trabalhar, trabalhar, vai acertar, vai errar, vai alcançar o seu sucesso. Então assim, fazer design é para as pessoas fortes, não são para os fracos. Natasha, nossa, estava falando ontem com o Eduardo que preciso saber mexer minimamente em Illustrator. Faz esses vídeos, por favor. Pode deixar, gente. Eu vou começar, vou organizar essa questão e vou trabalhar nisso aí direitinho. Vou organizar o computador aqui, o espaço, para ficar bonitinho para todo mundo aprender. Aí eu vou lançar lá no meu Instagram os dias das lives que eu vou fazer e vou ensinar do início até o fim, assim, do que eu sei de Illustrator, Photoshop, After também. É isso.